Odontologia prática de hoje, no vídeo de hoje você vai saber se vale a pena ou não trabalhar com facetas em resina. Hoje eu vou falar quanto que as facetas duram. Eu fiz um compilado, olha aqui, eu comecei a guardar as minhas resinas desde o início do ano, então aqui tem muito tubo de resina. E aí eu anotei quantas facetas em resina eu tive problema nesse ano de 2023. Então você já vai ver se vale a pena ou não fazer facetas em resina ou trabalhar com facetas em resina. Então esse vídeo é muito esclarecedor e você vai ver o quanto que é importante alguns segredos que eu vou te falar nesse vídeo. Então bora pro vídeo? Então vamos lá, muito se fala das facetas em resina. Ah, será que duram? Será que são materiais que vão quebrar facilmente? E eu vou te falar que a realidade clínica do meu consultório mudou muito e mudou para melhor, tá? Depois que eu comecei a acreditar mais nas resinas. E aí, como eu falei, eu vi um professor guardando as suas resinas. E eu falei, a partir de fevereiro, por aí, eu comecei a guardar meus tubos de resina. Até tem alguns lá em cima que terminou essa semana, mas a gente vê que há uma boa quantidade aqui, provavelmente tem mais de 50 tubos de resina aqui. E a gente vê que se você fizer o cálculo, eu fiz um cálculo base, que cada tubo de resina você vai conseguir fazer em torno de 30 facetas em resina. Então, se a gente fizer um cálculo rápido, você vai ver que foi feita uma boa quantidade de resina, de facetas em resina no meu consultório nesse ano. Provavelmente eu fiz mais de 1000 facetas em resina, contando com facetas unitárias, facetas múltiplas, né? É um cálculo básico que eu vi, mas provavelmente passou disso. E aí, o que aconteceu durante esse ano? A maioria das pessoas pensa, vai quebrar, vai lascar. Olha, se você tiver um bom planejamento, uma boa sequência, um bom protocolo de tratamento de facetas em resina, você não vai ter problemas. Eu estou muito satisfeito com esse ano que a gente teve, porque um dos principais fatores de trabalho que eu sempre gostei de ter no meu consultório é não ter retrabalhos, tá? Isso é uma filosofia que eu implantei no meu consultório desde o início. Eu sempre pensei, olha, quando eu fizer um trabalho e eu tiver que refazer ele, eu vou ter um desconforto pessoal, mental meu, um desconforto do paciente e, consequentemente, eu vou ter que gastar mais tempo, mais material e assim por diante. Então, eu sempre busquei utilizar materiais de qualidade e ter uma filosofia de trabalho que não tivesse problemas, tá? Aí por isso que eu lancei o curso Mestre das Facetas em Resina. Lá é um curso muito completo que tem detalhado essa técnica que eu utilizo e filosofia que eu utilizo de trabalhos em facetas em resina. Tá, mas afinal de contas, então você fez eu fiz provavelmente mais de 1000 facetas em resina durante esse ano. Quantas eu tive problema? Eu comecei a anotar, né? Falei assim, eu vou anotar os casos que eu tive problema. Então vamos lá, eu acabei anotando aqui alguns dentes. Então eu tive problema em 2 incisivos centrais, tá? Em 2 incisivos centrais. Não no mesmo paciente. Um paciente, ele fez uma reabilitação super complexa mesmo, aonde o dente dele possuía nada de estrutura dental. Eu até acho que coloquei um vídeo desse caso, que ele foi feito há uns 2 anos atrás, esse caso. E esse paciente voltou com lascamento incisal e foi uma reconstrução total dos incisivos. Então não foi uma faceta estética, foi uma faceta reabilitadora super complexa, e ele teve uma fratura incisal. Provavelmente esse caso ele tinha um contato
prematuro. Eu vi que nos incisivos centrais dele, ele tinha um central inferior um pouquinho instruído. Então, na hora da desoclusão, esse dente ele tinha um contato maior do que os outros dentes. Consequentemente, ele causou essa fratura. Então, eu fiz um ajuste oclusal e eu identifiquei o problema dessa situação. Beleza? Outro caso do incisivo central que eu tive fratura. Essa é uma paciente que ela tem recorrente. Ela já teve 2 fraturas incisais. Então essa paciente, provavelmente eu visualizei, ela tem um hábito parafuncional de roer as unhas, tá? Então eu já identifiquei, vi, as guias de desoclusão estão tudo ok, e aí ela falou que roía a unha. Então provavelmente a gente teve esse problema por causa de roer unha. Aí eu queria saber, comenta aí, você tem muitos problemas com as suas facetas? Você tem muitos lascamentos? Qual que é a experiência dos seus clientes? Eu queria que vocês soubessem, comentasse aí. É muito irrelevante a sua dúvida, porque às vezes eu já respondo nos comentários. Isso me inspira a cada vez fazer mais vídeos, tá? Então comenta aí e se inscreve no canal, curte esse vídeo aí se você está gostando desse vídeo, tá? É muito importante você então trabalhar muito bem a oclusão, né? A maioria dos fatores que a gente tem fraturas é a oclusão. E um outro caso recente que aconteceu fratura, e eu fiz as facetas delas recentemente, e ela apareceu essa semana com fratura, foi na incisal do incisivo lateral. E aí a primeira coisa que eu visualizei foi as guias de desoclusões, as guias incisais, as guias caninas. E nesse caso a paciente tinha um canino muito desgastado na parte inferior, ele chegava a ser reto. E aí provavelmente eu não identifiquei a guia canina dessa paciente e teve um contato prematuro na incisal desse lateral com um incisivo inferior, olha lá. E aí causou uma leve trinca incisal. E nesse caso eu realizei o que? Eu realizei um pequeno ajuste inferior, ajustando o nivelamento dos incisivos inferiores, que é muito comum ocorrer isso, tá? Você tem um desnível de altura dos incisivos inferiores e aí causam essas fraturas. E aí eu fiz o desgaste incisal desse lateral e corrigi os 2 laterais. Por quê? Porque nesse caso a gente teria um contato prematuro severo, eu teria que fazer um desgaste severo nos dentes inferiores. E aí eu corrigi esse problema, tá? Um outro problema que eu tive recente seria um dos pré-molares. Um paciente, ela fez facetas em resina e ela possuía um sutil excesso, e de uma semana para outra ela ficou forçando o tempo todo, porque ela falou que estava incomodando e eu estava com a agenda cheia, e ela foi agendada, ela não podia vir, ela estava em viagem e eu não consegui realizar o ajuste. E aí ela sobrecarregou, teve um leve fratura incisal num pré-molar, tá? Então aí foi a 4ª fratura. Uma outra fratura que eu tive foi de um canino, né? Então a maioria das pessoas pensam que o canino que não vai durar, mas nesse caso eles duraram sempre, os caninos, né, tá? O canino ele teve não tinha uma guia de desoclusão adequada, o paciente desgastou ela por causa do bruxismo, e aí a gente teve uma perda. O canino que eu tinha realizado estava muito agudo e ele teve um lascamento. Então eu acabei arredondando um pouquinho mais. Provavelmente esse paciente tinha um hábito de bruxismo mais severo e a gente teve um leve lascamento. Nossa, doutor, mas você só está falando em problemas de facetas em resina. Foram 5 problemas em mais de 1000 facetas em resina. Olha só, então faça o cálculo, faça a porcentagem. A gente identificou os erros, provavelmente de desoclusão e de tratamento. Então não foram erros técnicos na confecção da resina, foram erros oclusais, e eu consegui identificar
e proteger os tratamentos realizados. E aí a gente teve sucesso nas nossas facetas em resina. Então é uma porcentagem muito pequena, muito infímia, tá? Muito pouca que a gente tem de retrabalhos, tá? E são trabalhos pontuais e corrigidos muito facilmente em apenas 10 a 20 minutos de consulta, tá? Então a resina sim é um método muito completo. Tem um caso recente também que uma paciente veio, que ela fez facetas há mais de 6 anos. É uma paciente que ela trabalha como personal trainer e ela é uma bodybuilder, ela faz apresentações, ela trabalha muito com peso o dia todo, ela faz musculação pesada e ela não tinha nenhum desgaste incisal e nenhuma fratura após 6 anos. E eu achei incrível isso. Ela tinha marca nos dentes dela de bruxismo e as facetas inteiras completas. Então a gente vê que as facetas em resina não danificam o dente e ainda vão preservar ele, né? Evitando os desgastes, tá? Espero ter gostado desse conteúdo. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só testar na prática.